Olá, amados e amigos do canal Católicos de Maria. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. A Igreja Católica, em sua sabedoria pastoral e teológica, adota uma postura prudente e criteriosa em relação às alegações de aparições e visões de Nossa Senhora e Jesus Cristo. O discernimento sobre tais fenômenos envolve vários passos, visando garantir a autenticidade e proteger os fiéis das possíveis enganos ou ilusões. Quando surgem relatos das aparições, a primeira autoridade a investigar é o bispo local. Ele avalia o contexto, a vida do vidente e o conteúdo das mensagens recebidas. As mensagens e aparições devem estar de total conformidade com a fé moral católica. Qualquer contradição com os ensinamentos da Igreja é um sinal claro de não autenticidade. Os frutos espirituais das aparições são observados com atenção: conversões, aumentos da prática dos sacramentos, fervor da oração e a vida moralmente correta são indicativos positivos. A saúde mental e emocional dos videntes é avaliada. A Igreja evita conclusões precipitadas, considerando a possibilidade de ilusões e perturbações psicológicas. Os fiéis, a Igreja oferece algumas orientações importantes. Antes de aceitar qualquer alegação de aparição, os fiéis são incentivados a esperar o discernimento oficial da Igreja. Nem todas as aparições são autênticas e a prudência é evitar desilusões e confusões. Mesmo diante das aparições reconhecidas, os fiéis são lembrados de que a revelação pública foi concluída com a morte do último apóstolo. As aparições privadas não podem adicionar ou modificar o depósito da fé. Os fiéis devem focar na vida sacramental e na oração, buscando sempre uma relação mais profunda com Deus por meio dos meios ordinários da graça oferecido pela Igreja. A decisão final sobre a autenticidade das aparições cabe à Igreja, e os fiéis são chamados a respeitar e a seguir essas orientações com obediência e humildade. Existem várias aparições que foram oficialmente reconhecidas pela Igreja, como as de Nossa Senhora em Lourdes, Fátima e Guadalupe. Nesses casos, após uma investigação rigorosa, a Igreja encontrou um sinal claro de autenticidade e de frutos espirituais significativos. A orientação da Igreja em relação aos videntes de Nossa Senhora e Jesus Cristo é fundamentada em discernimento cuidadoso e na busca pela verdade. Os fiéis são convidados a viver uma fé de maneira plena e autêntica, sempre guiados pela sabedoria e pela autoridade da Igreja. Amados irmãos e irmãs, estamos ansiosos para saber de qual lugar do nosso querido Brasil você está assistindo ao nosso conteúdo. Não esqueça de deixar seus comentários e pedidos de orações. Queremos rezar por vocês e estar em comunhão com todos os nossos irmãos e irmãs na fé. E lembrando, acesse nossa loja virtual Cantinho Yeshua e aproveite o frete grátis para todo o Brasil. Temos uma variedade de produtos religiosos que vão abençoar sua vida e ajudar você a viver sua fé de forma mais profunda. Agora, voltando ao nosso tema de hoje, nem todas as alegações de aparições ou visões são reconhecidas pela Igreja Católica. Muitas vezes, após as investigações, conclui-se que não há evidências suficientes para afirmar sua autenticidade. Em alguns casos, podem até ser desencorajadas ou rejeitadas, se foram encontradas evidências de fraudes e ilusões, ou se as mensagens se desviarem da doutrina católica. A Igreja adota uma postura cautelosa, lembrando que, mesmo ao serem confirmações de tais aparições, a fé e a vida cristã não são de forma alguma diminuída. As formas ordinárias de vida cristã, sacramentos, orações e caridade, são sempre os meios principais pelos quais os fiéis se relacionam com Deus e crescem em santidade. Quando surgem dúvidas sobre supostas aparições ou videntes, os fiéis devem consultar o sacerdote ou diretores espirituais confiáveis, que podem ajudar a discernir e a evitar enganos. É prudente evitar o envolvimento em movimentos sensacionalistas ou grupos que promovam de forma fervorosa e desordenadas tais aparições sem a aprovação da Igreja. Lembre-se
que a fé não depende de fenômenos ordinários, mas dos segmentos fiéis a Cristo e ao Evangelho no dia a dia. Muitas vezes, a Igreja forma comissões teológicas ou investiga usando especialistas para avaliar as alegações das aparições. Estas comissões estudam a veracidade histórica, teológica e espirituais das alegações. Somente após um processo rigoroso e às vezes longo, a Igreja pode oferecer uma declaração oficial, exemplo de procedimentos de avaliações. Vamos considerar, por exemplo, o caso das aparições de Nossa Senhora de Fátima. O bispo local começou a investigação pouco depois das alegações das aparições. As mensagens e os eventos foram examinados quanto à sua conformidade com a doutrina católica. A vida e testemunho dos videntes foram analisados, observando-se sua integridade e coerência na saúde mental. Após uma investigação prolongada, a Igreja reconheceu a autenticidade das aparições de Fátima em 1930, devido à sua conformidade com a fé católica e os abundantes frutos espirituais. É importante entender que as aparições reconhecidas pela Igreja geralmente ocorrem em contextos históricos específicos e muitas vezes respondem à necessidade espiritual e particular daquele tempo e lugar. Por exemplo, Nossa Senhora em Lourdes, suas aparições em 1858 ocorreram em um período de crescente racionalismo e distanciamento da fé na Europa. As mensagens de Lourdes destacou a importância da penitência e da oração. Nossa Senhora em Fátima, suas aparições em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, trouxeram mensagens de paz e oração e conversão, respondendo a uma época de grande tumulto global. A Igreja, ao lidar com relatos de aparições, sempre procura agir com prudência e cautela, garantindo de qualquer fenômeno extraordinário que venha a ser aceito, esteja em plena harmonia com a doutrina católica. Os fiéis são chamados a manter uma atitude equilibrada, centrando-se na vivência, na fé cotidiana e nos ensinamentos de Cristo, confiando na orientação pastoral da Igreja para discernir a verdade em meio aos fenômenos extraordinários. A busca por sinais e maravilhas nunca deve substituir a simplicidade e a profundidade da fé vivida nos sacramentos e na caridade. Agora, para vocês que acreditam nas aparições de Nossa Senhora e Jesus Cristo, prestem bastante atenção nessas duas mensagens transmitidas no 4 de julho de 2024. A primeira é de Nossa Senhora. Amados filhinhos do meu imaculado coração, chamados para que permaneçam em estado de alerta aos ataques do inimigo inferno. Vocês não olham, alguns ainda não sentiram, mas outros de seus irmãos estão sentindo, porque sofrem sobre grande sombra, sobre grande inimigo que é a guerra. Como a guerra é o flagelo, o próprio homem com a impiedade humana martiriza os inocentes sem abrandar o coração. Meus filhinhos, a mudança interior é urgente. É urgente que você se junte às fileiras do exército dos últimos tempos, que é o exército dos apóstolos dos últimos tempos, distinguindo por ser amor, por possuir o amor, por se alimentar e viver o amor. Meus filhinhos, aqueles que maltratam os irmãos humildes, que se propõem a perseguir os instrumentos de meu filho, encontra-se vivendo nas trevas, e sairão dessas trevas até que consigam arrepender-se de coração. Meus filhinhos, sou sua mãe, e estarei com vocês até o fim dos tempos. Meus filhinhos, eu amo-vos e guardo-os em meu imaculado coração e em meu ventre materno, para que se desenvolvam especialistas no amor e recebam o resto em adição. Meus filhinhos, eu te amo, meu Filho Divino te ama infinitamente. Ainda há tempo de arrependimento, ainda podem ser novas criaturas, porque a guerra não é só com a arma, a guerra é uma guerra espiritual e é comandada pelo próprio Satanás. Portanto, alegra-se por sofrer, alegra-se por sofrer, alegre-se por sofrer ao meu divino Filho, o que os outros não podem, porque quem mais dá, mais recebe, e quem mais sofre é o que é mais glorificado. Mas quem sofre pela vontade de meu divino Filho, não por sua própria vontade. Seja gentil,
Seja caridoso, seja altruísta, seja paciente e seja amor. Queridos filhos do meu imaculado coração, à medida que se aproxima o momento dos momentos, concebido pelo mesmo homem de poder, o momento em que meu divino Filho irá investir e punir a humanidade, através das revelações que vocês já sabem que se aproximam. A mesma criação, a mesma natureza, sabendo que tudo se aproxima e que neste momento será em grande parte destruída, está reagindo e continuará a reagir. Por isso as águas purificam a terra, os ventos sacodem tudo, as águas dos mares correm em direção às costas e além. É por isso que os vulcões entrarão em erupção em cadeia, mesmo os mais perigosos, porque a criação percebe que o homem planejou. Por isso, filhinhos, vocês sendo criaturas de meu divino Filho, mudem, arrependam-se antes que chegue o momento temido. Em todos os momentos, meu divino Filho está com você. Ele os acompanha e esta mãe não vai abandoná-los. Com essas forças vocês devem continuar, filhinhos, espalhando a palavra permitida pela vontade divina, antes que tudo apague e vocês deixem de ouvir os chamados divinos, mas conseguem ouvir o Espírito Santo, iluminando os seus trabalhos e as suas ações diárias. Eu abençoo vocês, filhinhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mamãe Maria. Agora preste atenção na mensagem transmitida por nosso Senhor Jesus Cristo no dia 4 de julho de 2024. Amados filhos do meu sagrado coração, eu os abençoo com meu preciosíssimo sangue, que dá a vida eterna, a vida em abundância, que lhes concedem a redenção. Meus amados filhos, vocês devem usar sua consciência para salvar sua alma, conseguindo examinar as ações e ações da passagem da vida. É bom que os grandes intelectuais instruam os meus filhos, mas não quero grandes intelectuais, nem grandes oradores, nem grandes pensadores, se não se aproximarem de mim com humildade, se não chamarem seus irmãos a tomarem consciência do momento tão decisivo em que vive de emergência espiritual e em que se encontrem. Meus amados filhos, esta geração está testando o gelo de si, vivendo momentos agônicos de paz. Quanto sofro pelos meus filhos, quanto sofro por esta geração. Convido-vos a olhar com clareza o que está a acontecer na humanidade, não em alguns países, mas em toda a humanidade infectada pela raiva. Meus filhos, vocês não precisam de guerra para atacar uns aos outros. Você permitiu que o orgulho crescesse em você, sendo este o começo de todo mal. O cenário da Terceira Guerra Mundial cresceu. Não vão parar. Ore, repare, eles usam a ciência para criar o mal, a criação de armas poderosas para serem utilizadas e alcançar supremacia, o que a criatura humana criou. Filhinhos, oração é muito importante. Ouço suas orações quando nascem de seus coração arrependente e sincero. Todos devem mudar, todos devem mudar. Cada um tem uma fraqueza no seu gênio, no seu modo de ser, no seu modo de reagir. Rezem, filhos meus, rezem pela América Central. Rezai, filhos meus, rezai pela Europa. Eu os carrego em meu coração. Eu abençoo todos vocês. Amo-lhes, seu Jesus. Ajude a espalhar a mensagem e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Deixe seu like, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Juntos, vamos fortalecer nossa comunidade de fé e amor. Até o próximo vídeo, pessoal!